O cérebro é preguiçoso, ele tem aquela vontade de não fazer muito esforço. E aí, quando ele acha uma inteligência artificial, ele fica muito mais refém dessa história. Se nós pegássemos toda a tecnologia que hoje existe no Vale do Silício, nós conseguiríamos aumentar uma estimativa de vida lá para pelo menos 400 anos. Que hoje a gente está usando tecido vivo para construção de máquinas. O Brasil, ele é integrador. Ele pega tecnologias de grandes players e implementa dentro dos negócios. O humano está se robotizando, porque a tecnologia estaria disponível, inclusive, para tratamento de doenças, né? Nós vamos ser quase que eternos, porque nós vamos fazer um upload da nossa fisionomia, do nosso corpo, para um ambiente. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Valus, aqui com foco em inovação, tecnologia, negócios, oportunidades. E hoje eu tenho aqui o imenso prazer de trazer um mega brother, um amigão, um parceiro da Valus, Pedro Bocchese, que veio lá do Rio Grande do Sul, especialmente para o nosso evento hoje aqui. Nós estamos com o Pedro Bocchese aqui em Florianópolis, participando do Aterriza. E o Pedro veio aqui para falar sobre inteligência artificial, veio para falar sobre base de dados, como é que a gente usa dados para tomada de decisão, o que a gente pode fazer com esse novo modelo que a gente está vivendo, principalmente nessa nova dinâmica de tecnologia, que é um mundo em transformação. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, por você estar aqui com a gente, e eu queria que você falasse um pouco, já começando aqui, falando um pouco da tua carreira, hoje você como head lá na Processo, na área de inteligência, na área de BI, dados, então fala um pouquinho dessa tua carreira, que é uma carreira brilhante, porque é o seguinte, o cara é fera, gente, olha só, o cara é head de uma mega empresa no Rio Grande do Sul, é professor, é escritor, é palestrante, bom, consultor estratégico, o cara é uma fera mesmo para a gente poder conversar aqui com o Pedro Bocchese. Fala lá, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão vendo, né, esse podcast. Primeiramente, agradecer ao Adonai pelo convite. Fiquei muito feliz e espero, né, poder contribuir bastante também sobre alguns assuntos que hoje realmente têm sido acelerados no mercado. Inteligência artificial, dados, analytics, hiperautomação, experiência imersiva. Eu acho que o mundo está realmente numa crescente na questão de consumo de tecnologia, muito com o objetivo de levar ao mercado uma personalização, né, intensa aos nossos clientes, fornecedores, colaboradores e etc. Falando um pouquinho de mim, então meu nome é Pedro Augusto Bocchese, né, sou head de dados e inteligência artificial da empresa Processor. Eu brinco que hoje estarei fazendo 30 anos na área de tecnologia, então realmente eu me lembro, como é que eu posso dizer, não tinha nada do que a gente vê hoje, né? Quando a gente falava de smartphone, celular, computador, bom, eu me lembro ainda das primeiras etapas. Eu comecei na Universidade Federal de Santa Catarina com um cartão perfurado, só para te avisar. Não, então o Adonai, ele veio um pouquinho antes que eu, né? Mas eu já peguei, assim, o início daquelas máquinas de escrever, então, né, isso é muito interessante. Mas trabalhando com tecnologia, eu entendo que eu passei por várias etapas dentro desses 30 anos, né? E a minha experiência vem muito na ideia de começar primeiro a trabalhar com infraestrutura, cabeamento, instalação, né? O cara da TI ou o cara da manutenção que arruma, né, qualquer coisa que existe, né? Um liquidificador, uma TV e um computador no início dos computadores. Depois eu entrei para a parte de servidores, ambientes mais internos, parte de programação, peguei programação a caractere, depois programação desktop, depois programação web, procedural, orientado a objetos, até, né, o que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sempre acreditei muito na linha de um estudo contínuo, então uma das coisas que meus pais sempre me diziam que o único bem que ninguém poderia me tirar é o estudo, e eu entendo que isso faz parte realmente do meu DNA. Eu acabei fazendo 2 graduações, 13 pós-graduações, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, 6 livros publicados. Estou fazendo 23 anos na docência. E o grande desafio aqui é tentar, né, entender como nós podemos potencializar os negócios nos dias de hoje.
né? Eu acho que essa seria a grande abordagem e um grande início para nós começarmos esse podcast. Bom, vamos lá. A grande sensação, estamos falando de inteligência artificial. E aí, estamos falando dos agentes de inteligência artificial, estamos falando dos processos que estão sendo automatizados, e aí a gente pode dar uma entrada aí na hiperautomação, nos modelos de RPA que nós temos hoje. Quando a gente traz essa nova dinâmica, eu vejo 3 pontos chaves. O primeiro ponto chave chama-se velocidade. O segundo chama-se execução, que é uma execução diferente, não é uma execução tradicional. Hoje eu tenho atores tecnológicos ao meu lado, né? Ou seja, eu tenho um coadjuvante agora, vamos pegar aqui o clássico ChatGPT, que é teu parceiro agora para estruturar o teu projeto, o teu negócio, tudo que você puder imaginar, você tem uma saída, e além dos outros agentes. Eu estou só pegando uma inteligência. O que isso está mudando? Principalmente no mindset das pessoas, na cultura das organizações e na transformação do mundo que nós estamos vivendo hoje em termos de tecnologia. Uma excelente reflexão, Adonai. Eu entendo que todas essas... a tecnologia e os conceitos tecnológicos, nós temos que entender eles como o meio, né? E eu sempre faço uma analogia de uma caixinha de ferramentas. Dentro dessa caixinha de ferramentas, hoje, as ferramentas mais usuais, né, está ligado à inteligência artificial, né, a machine learning, um subgrupo da inteligência artificial, e aqui depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte de analytics, a parte de inteligência artificial generativa, a parte de RPA e hiperautomação, aqui depois eu trago também um pouco das diferenças entre elas. Trago também a questão muito presente e do que tu falaste agora de copiloto ou agentes. E aqui já quero trazer um insight. O Satya, né, presidente da Microsoft, ele identificou que até 2023, mais ou menos, existia um piloto automático. A inteligência artificial era um piloto automático. O que significa isso? Nós íamos e nós éramos levados pela inteligência artificial. Isso nós podemos estar visualizando dentro das nossas redes sociais, dentro dos buscadores. Ou seja, nós adentrávamos, a inteligência artificial identificava, fazia o processo de filtragem e entregava para nós os resultados. Ou seja, nós estávamos, né, sendo pilotados pela inteligência artificial. E quando surgiu todo esse movimento de inteligência artificial generativa, mas mais específico com o que a Microsoft trouxe como Copilot, é uma mudança de abordagem. Ou seja, ao invés de nós pensarmos a inteligência artificial como um piloto automático, nós vamos entender a inteligência artificial como copiloto nosso. E exatamente o que o Adonai trouxe. Ou seja, agora nós temos a possibilidade e nós temos um copiloto ao nosso lado que nós podemos pedir, solicitar, né, fazer interações com esse agente, e esse agente, como copiloto, ele pode executar várias atividades como essa. Então, pensando sobre essa perspectiva, tudo que nós falamos hoje de tecnologia está indo para uma concepção muito próxima a isso, ou seja, nós termos prompts num primeiro momento, nós interagimos com esses prompts, depois podemos, em algum momento aqui no nosso podcast, adentrar um pouco mais tecnicamente nessas largas linguagens, né, nessas LLMs, ou nesses modelos mais especialistas, né, os SLMs. Mas o que acontece? Quando nós pensamos hoje em prompts, eu posso hoje, através deste prompt, pedir para construir um robô. Ou seja, mas o que é construir um robô? Um processo que muitas vezes é realizado repetitivamente. Eu quero fazer com que eu crie um robô que ele vá toda vez lá na minha caixa de entrada dentro do meu Outlook e ele faça uma filtragem e verifique os e-mails do Adonai. Se tiver um e-mail do Adonai, eu quero que ele já responda utilizando um tom amigável, né, para ele uma resposta baseada no que ele me mandou. Ou seja, recebi teu e-mail, muito obrigado pelo envio, né, em breve retornarei. Então, eu posso hoje, através de um prompt, fazer essa solicitação. E basicamente, ele está fazendo por trás de tudo isso, eu estou usando inteligência artificial generativa, estou entendendo um modelo conversacional através de linguagem natural, e ele vai construir um RPA,
que vai conectar dentro do meu processo e a partir daí vai fazer uma atividade repetitiva. Mas como é que eu posso potencializar isso num processo de hiperautomação? Bom, aí já estamos trabalhando outra perspectiva. Algo como RPA, automação de processos robóticos, algo repetitivo, algo transacional. Quando nós estamos trazendo o conceito de hiperautomação, nós estamos indo muito além disso. Nós estamos trazendo machine learning, nós estamos trazendo aprendizado de máquina, nós estamos trazendo BPM, nós estamos trazendo mineração de dados, nós estamos trazendo inteligência artificial, nós estamos trazendo outras ferramentas e outros conceitos tecnológicos, não somente para ver aquele processo repetitivo, mas para potencializar talvez um processo de ponta a ponta, e não mais aquele processo sequencial, aquele processo que pensa algo e ele automaticamente consegue fazer novas atividades baseadas em novas entradas. Então, isso é uma linha muito interessante, né, que hoje nós estamos falando de RPA e estamos falando de hiperautomação, que basicamente, né, pela nossa abordagem foi utilizando-se um agente que vai estar através de um prompt. Excelente. Vamos lá. E aí, quando a gente tem um desafio aqui que eu percebo, né? Bom, como eu falei para vocês, pô, eu fui programador em COBOL, galera. Não fala muito, vou falar baixinho aqui, mas a gente tinha uma lógica. E com a inteligência artificial, quebra-se essa lógica do racional do que eu faço 2 mais 2 dá 4. Essa lógica quebra. A gente tem também um desafio aí que a gente... isso é machine learning, isso aqui é inteligência artificial ou inteligência artificial generativa, né? Em poucas palavras, a diferença entre uma e outra para a gente poder deixar o nosso telespectador aqui entendendo um pouco mais dessas diferenças que nós temos e quais as principais vantagens que cada uma traz para cada situação, porque muitas vezes eu tenho que adaptar a minha organização para que eu preciso estar de acordo com aquela necessidade específica. Perfeito. Ótimo. Então, como é que... até é interessante nós trazer uma abordagem, eu acho que faz sentido nesse momento. Quando nós falamos de inteligência artificial, né, provavelmente nós vimos esse boom nos últimos 2 anos, principalmente com o movimento que a OpenAI, né, trouxe como ferramenta, né, o ChatGPT ou ChatGPT, né, que veio muito fortemente como inteligência artificial generativa. Mas se nós formos voltando no tempo, né, em 1950, nós tivemos o teste Turing, né, que era um teste de jogo de imitação, até se vocês forem, tem filmes sobre isso, que já era fazer com que o computador simulasse um humano. E olha que interessante, né? Lá em 1950, nós tínhamos uma pessoa e um computador de um lado, uma parede, como se fosse, né? Para que as duas pessoas não se enxergassem, e um outro humano aqui. Tinha vezes o humano fazia perguntas, e algumas vezes o outro humano respondia, e algumas vezes o computador respondia. E esse humano tinha que identificar, né, se era o computador ou se era o humano. Então, nós estamos falando de 1950. E alguns, né, teóricos vão identificar que a inteligência artificial foi cunhada em 1956, quando houve exatamente um congresso, né, em Dartmouth, que fomentou a inteligência artificial. Então, eu diria assim, entre 1950 a 1956, seria onde, basicamente, nós tínhamos o início da inteligência artificial, que veio com a ideia de, basicamente, tentar replicar, né, as características humanas. Quando nós começamos a seguir, nós vamos se lembrar, né, daquele Kasparov que perdeu o grande jogo, né, para o Deep Blue, né, do jogo de xadrez. Isso lá na década de 80. Isso foi muito interessante, né, porque começou a ver que a máquina ela já começava a pensar. Então, tentando trazer essa analogia, nós estamos falando de inteligência artificial, tentando reproduzir esse pensamento e o comportamento humano, né, como esta abordagem. Então, nós estamos vindo para cá. Então, baseado nisso, quando nós chegamos ali mais ou menos em 2000, nós começamos a ter alguns movimentos muito mais fortes na área de machine learning, de aprendizado de máquina. E dentro do aprendizado de máquina, principalmente aqui no Brasil, nós classificamos em 3 partes. E aí depois eu vou trazer alguns exemplos. Existe o aprendizado de máquina supervisionado, tá? Exemplo, eu quero fazer uma predição, eu quero identificar com base no meu histórico qual vai ser o valor de venda do próximo mês. Então eu posso utilizar um aprendizado de máquina supervisionado. Eu posso usar
usar um aprendizado de máquina não supervisionado. Eu posso fazer com que a máquina pense e agrupe perfis de pessoas. Isso é muito interessante. Então, eu não sei o que vai acontecer na saída, por isso que é não supervisionado. Então, ele pode ir lá gerar, ó, pela tua base de clientes, eu tenho esse grupo aqui, são clientes com alto engajamento e gastam bastante. Esses aqui são poucos com menos. Então, esse aqui seria um exemplo. E teria... Só fazendo uma ponta aqui, que a gente vem falando muito com o pessoal do mercado, que são as alucinações que a gente encontra nos algoritmos, que também está diminuindo essas alucinações e está sendo refinada a entrega final, né? Então, só para fazer uma abordagem desse fato interessante. As alucinações, elas são muito presentes dentro desse movimento da inteligência artificial generativa. Isso faz todo sentido porque, muitas vezes, eles usam características de raspagem de internet, né? Mas só fazendo o último recorte, depois nós se lembramos do que nós falamos de aprendizado de máquina, né, por reforço. Parecido com o de games, quando tu tem que andar numa pista, se tu vai saindo, ele vai perdendo pontos, então automaticamente a inteligência artificial vai botar na pista. E se eu for pensar rapidamente numa analogia para, vamos dizer assim, um aprendizado de máquina profundo, é como se eu estivesse pegando uma imagem e eu estivesse vendo vários elementos ali, né? Então, isso nós poderíamos trazer como um subgrupo, né, um subconjunto do aprendizado de máquina e aprendizado de máquina, um subgrupo da inteligência artificial. Então, isso veio muito forte e foi basicamente tratado agora, nesses últimos anos, em cima de inteligência artificial generativa, que daí já muda um pouco a concepção. Ou seja, eu interajo através de modelos de larga linguagem, e aí aqui vocês devem ter ouvido falar vários, né? Llama, Anthropic, Mistral, DeepSeek, Kiwi. Então, vai ter vários modelos que eles são utilizados a partir de várias fontes e várias origens, onde ele é criativo, ele cruza essas informações. E aqui eu quero deixar um desafio para vocês, já que estão vendo, até com essa reflexão da Donai sobre alucinação. Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, não, tudo depende de como eu pergunto. Né? Engenharia de prompts. Hoje já tem profissões de engenheiros de prompts. Tem prompts prontos né? já para ser 3 mil prompts para serem usados, vários livros. Mas daí as pessoas sempre refletem o seguinte, não, se eu fizer o prompt perfeito, vamos botar assim, né, eu vou ter a resposta perfeita. Né? Porque se eu sei perguntar, automaticamente o modelo, né, ou os modelos vão saber me responder. Tá, mas e o que é a alucinação que o Adonai trouxe? Um simples exemplo. Pessoal, entrem na internet e procurem, por exemplo, relógio, tá? Analógico, vamos botar lá. O que vai acontecer? Vão vir várias imagens de relógio, tá? Só que existe um padrão que todo mundo coloca relógio publicado, que horas? Às 10h10, certo? Façam esse teste. Agora vão lá num qualquer modelo. Que interessante, né? Num modelo, né? no ChatGPT, né? No Midjourney, no Reeve, qualquer um, e digam o seguinte, crie um relógio, né? No formato tradicional, no horário das 5h20. O que ele vai fazer? Ele vai, né, a partir da base de imagens que ele tem, ele vai trazer um relógio novo, pode ser um relógio clássico, etc. Vai trazer tudo isso e a resposta, né, eu vou dizer aqui que 99,999999 vai vir o relógio às 10h10. Daí vocês vão dizer o seguinte, não, esse relógio não está no horário que eu pedi, por favor, refaça. Ele vai lá processar de novo e vai trazer novamente esse relógio. O que vai aparecer? O relógio vai vir 10h10. Isso para a imagem é muito interessante. Daí vocês vão perguntar, tá, mas isso acontece com o relógio. Tem outro exemplo? Sim. Procurem lá, por exemplo, pessoas escrevendo num caderno. O que vai acontecer? Vão vir várias imagens de pessoas com a mão direita. A maioria escreve com a mão direita. Daí vocês podem usar um modelo e dizer o seguinte, eu quero uma imagem com uma criança numa sala de aula, estudando matemática com a mão, estudando matemática e realizando exercício com a mão esquerda. Vai acontecer o quê? Vai processar, vai lá, vai entregar, vai mostrar a imagem com a mão direita. Vocês vão dizer, não, tá aparecendo com a mão direita, faça de novo. Então, isso são exemplos de que o modelo, a partir de toda
vamos dizer assim, essa base de conhecimento que ele tem, ele vai alucinar e não vai entregar e vai dar algumas fragilidades, né? Para a questão de texto e criatividade, né? Para quem não tem um aprofundamento tão grande, talvez atenda. Mas em vários testes, né, que eu fiz principalmente quando nós entramos em assuntos técnicos, em alguns momentos ele não tem uma base de conhecimento tão grande para conseguir entregar um resultado preciso. Quando a gente olha dessa forma, Pedro, fica muito claro ainda, porque tem também uma outra alucinação de que as máquinas vão dominar o ser humano, né? Eu acho que a gente tem aí um grande desafio, né, de criar os cérebros de máquinas, que eu acho que esse que seja, a gente está vendo aí o que a gente tem de oportunidade, inclusive de inteligência viva. O quanto nesse momento ainda o ser humano tem a sua importância, porque é muito complexo, porque você pode ter uma base de dados gigante, que nós não temos dentro do nosso cérebro, mas talvez não tenhamos esse poder de decisão ou esse poder de análise que é muito característico do ser humano, porque como você falou, ela faz um rastreamento na internet, busca uma série de informações e concatena isso, deixa muito bem organizado. Mas a decisão final, ou seja, a análise final de todo o processo é humano. Onde que o humano precisa estar interagindo de forma inteligente com a AI? Porque é o seguinte, gera uma certa acomodação e automaticamente gera um desafio que nós temos de geracional, de uma incapacidade de pensar. Esse talvez seja um desafio que a gente tenha, porque o cérebro é preguiçoso, ele tem aquela vontade de não fazer muito esforço. E aí, quando ele acha uma inteligência artificial, ele fica muito mais refém dessa história. Quais os cuidados que nós, como seres humanos, precisamos tomar em relação ao resultado que a IA está te entregando e como que você vai aplicar isso na sua vida, ou no seu negócio, ou nas oportunidades que você tem? Perfeito. Primeira coisa qual que é o movimento que as empresas estão fazendo nesse primeiro momento, né? Elas entendem, né? E é interessante essa nossa reflexão, porque as empresas ou os principais executivos, né, que estão gerindo essas organizações, elas começam a perceber, né? Então, ok, eu posso utilizar a inteligência artificial para aumento de produtividade? Ok, posso. Então, significa que eu estou empoderando os meus colaboradores. Ok. Que ferramentas, utilizando inteligência artificial, eu posso entregar através de uma governança corporativa, segurança e etc., eu posso entregar para o meu colaborador fazer mais com menos. Bom, isso é uma linha. Que essa linha basicamente faz com que as empresas comecem a perceber e a ter o interesse e o objetivo de criar um repositório único ou um ambiente de gestão de conhecimento. Né? Um único local que tenha o ambiente da organização. Porque se é o ambiente da organização, significa que eu tenho uma curadoria, né? Eu tenho um processo onde tudo que está lá dentro, eu tenho uma garantia. Significa o quê? Que eu estou integrando com o meu sistema, com o meu RP, está vindo meus dados para cá, eu estou pegando as minhas informações do meu força de venda, informações do site, informações dos documentos que a empresa cria, né? Seja Word, Excel, PowerPoint, tá vindo, todas as reuniões que estão sendo executadas, tudo isso está entrando dentro de um único repositório. E a partir daqui, que a empresa começa a enxergar isso, os modelos começam a gerar alguns insights, né? E esses insights, sim, tem que ser o que o Adonai trouxe, que eu sempre digo. Nós temos que estar pensando inteligência humana, mais inteligência emocional, mais inteligência artificial. Ou seja, essas três inteligências, elas precisam convergir para que nós consigamos potencializar isso. Se nós formos ver agora, nós estamos, né, em abril, se nós formos olhar para trás em março, se vocês procurarem vamos dizer assim, as notícias que o Bill Gates trouxe, tem muitas coisas de substituição de professores, de médicos, trabalho em 2 dias. O que acontece com tudo isso? São soluções tecnológicas que vêm a fazer com que o nosso processo produtivo
de trabalho repetitivo, ele comece a diminuir. Ou seja, aquele trabalho que é todo dia fazer a mesma coisa. Burocrático. Não, burocrático. Burocrático. Aquele trabalho transacional, ele automaticamente vai ser, sim, substituído por alguma tecnologia. Onde é que o humano está? O humano está acima disso. Mas o humano hoje, ele precisa compreender, e esse momento é um momento crucial para isso. Todos, né, nós sempre falamos assim, que a inteligência artificial não vai substituir os humanos, mas se nós, como profissionais que queremos estar à frente dos negócios ou à frente das nossas áreas ou tendo expertise, nós precisamos entender a tecnologia, não somente a inteligência artificial, mas todas as outras tecnologias, para nos embarcarmos e recebermos todo esse banho de loja para que nós consigamos potencializar. Significa o quê? Eu preciso cruzar isso com isso. Ok, então... Imaginem aquilo que nós vimos em filmes de ficção, e eu acredito que em 2030 nós vamos estar vivendo isso. Nós vamos estar colocando um óculos de realidade virtual e vamos criar um ambiente, né, de dados, onde vai ter vários cruzamentos dentro de reuniões. Ou seja, os executivos, os diretores, gerentes, presidentes, conselhos, vão estar num local que vão conseguir. Aqui eu estou enxergando a minha previsão de vendas, que eu vou cruzar com a minha receita, que eu vou cruzar com as minhas despesas, que eu vou identificar em cima de todo o processo colaborativo produtivo dentro de uma indústria, de venda, de personalização, tudo isso vai estar integrado. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo que não basta mais enxergar setor isolados. Nós temos que enxergar agora um setor único. Mas como é que são isso? É essa base de conhecimento, ou esse repositório central e único que vai ter toda essa base. Pedro, eu vou querer voltar no teu tripé: inteligência humana, inteligência emocional e inteligência artificial. Mas antes eu queria fazer um convite para você nos acompanhar nas redes sociais e também no nosso site, valos.io. Estamos no YouTube, LinkedIn, estamos no Instagram, então nos acompanhe nas redes sociais. E aqui eu queria fazer um agradecimento especial, já que nós estamos aqui no ecossistema da CAT, ao Hub Primavera, que inclusive hoje é o apoiador do nosso Aterriza, um evento que depois você vai poder acompanhar também nas nossas redes sociais, com uma belíssima palestra do Pedro Bocchese. E a gente também gostaria de agradecer o Zub Studio, Hub Primavera e a equipe da Valos, que é mega comprometida com o nosso projeto. Voltando para esse assunto, Pedro, sobre esse tripé, que é um tripé que me chama muita atenção, que é o tripé do meio, que é a inteligência emocional, né? Nós saímos de uma pandemia e há a previsão de ter próximas pandemias, né? Existem algumas teorias da conspiração que dizem que nós teremos novas pandemias. Na saída da pandemia, nós tivemos um problema grave, que foi o abalo psicológico das pessoas em relação a diversas situações. Ou seja, nós tivemos aí pessoas com graves problemas psicológicos que afetam muito essa inteligência emocional, principalmente nas organizações. Já que a gente está com foco aqui em trazer inovação para modelos de negócio, hoje a gente sabe que o impacto que a inteligência artificial está tendo na área da saúde, na área de finanças, em vários setores, né, está tendo assim uma profusão muito grande. Até que ponto ciência, medicina, tecnologia vão poder trabalhar nessa concepção de estruturação dessa inteligência emocional que a gente hoje está vendo que está bem abalada? Esse talvez seja um dos principais desafios que nós estamos passando e ainda vamos passar por um tempo, né? Eu tive a oportunidade de construir algumas soluções para a área da saúde, para pacientes com AVC, né, que tiveram AVC. Então, basicamente, o que nós pensamos? Como é que nós poderíamos acelerar dentro do âmbito da saúde a parte de fazer os exercícios que antes eram feitos no modo tradicional, fazer utilizando realidade virtual e inteligência artificial. Onde é que eu vou chegar nisso? Bom, os resultados, né, aplicando isso em 15 pacientes, né, nós conseguimos chegar na seguinte conclusão. Nos modelos tradicionais, um paciente demorava 3 semanas
para conseguir executar algumas atividades, né, de locomoção, seja para os membros inferiores quanto para os superiores. E utilizando essas soluções tecnológicas, nós diminuímos para 1 semana. Tá? Isso, basicamente, é muito forte. No entanto, quando nós entramos no âmbito da saúde, várias características do processo, né, legal e de publicação, ela é um pouco mais onerosa ou ela demora um pouquinho mais. Quando eu tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, eu tive uma reunião com um embaixador americano, e aí nós estávamos falando sobre exatamente essa, vamos dizer assim, essa reflexão, né? O uso de inteligência artificial, a utilização de dados, a utilização de impressão de tecido humano, escaneamento de corpo através de lente de contato, etc. Se nós pegássemos, né, toda a tecnologia que hoje existe no Vale do Silício, nós conseguiríamos aumentar uma estimativa de vida lá para pelo menos 400 anos. Isso geraria um impacto muito grande. Imagina 400 anos, a gente tem hoje na média 70, imagina multiplicar por 5 essa brincadeira. Isso causaria um problema, né, vamos dizer assim, afetaria todo o ecossistema, né? Então, claro, o que acontece? Tem muitas coisas que advêm, né, da tecnologia, principalmente nessa questão de entendimento, de prevenção. E tem um detalhe que é a ética, né? A ética humana, eu não diria nem... Porque a gente é muito calcado em regramentos, né? Em conceitos e valores muito fortes nesse sentido. E quando você fala nesse sentido de você quase que está construindo um robô humano, né? Ou seja, o humano está se robotizando, porque a tecnologia estaria disponível, inclusive, para tratamento de doenças, né? E aí vamos lá, depois a gente pode entrar em um pouco mais de desafios, a indústria farmacêutica não tem os seus interesses, né? Então... Tem muitos interesses, e é bem nessa linha, né? Como nós podemos... então, hoje, o que é factível, né? Que as empresas estão realmente trabalhando, está muito na linha, assim, de empoderamento dos colaboradores, utilizando inteligência artificial generativa, né, em todos os setores. Está muito na linha de receber insights relativos a dados. Então, os dados serem processados através de um grande repositório e começarem a trazer alguns insights para que o humano consiga visualizar, porque senão o cérebro, que nem o Adonai trouxe, né, essa questão do nosso cérebro humano processar um volume de dados, né, é muito difícil. Então, as máquinas conseguem processar isso muito mais rapidamente. Então, elas fazem com que isso aconteça. O processo de automação e hiperautomação, enxergando processos de ponta a ponta ou processos muito pontuais, transacionais, que são muito onerosos de tempo, né, e que demandam um volume de pessoas muito grande. Então, isso se faz o processo de automatização. E a questão de começar a construir um repositório de conhecimento de cada organização. Porque daí o que acontece? Eu tenho um repositório de conhecimento da minha organização, eu integro ou extraio ou enriqueço com fontes externas, trago esses dados para dentro e começo a cruzar todas essas informações. E aqui é importante salientar, né? Até eu trouxe a questão... Bom, nós não estamos mais falando somente de até 2020. Aqui no Brasil nós estávamos muito presentes ainda com essa questão de dados estruturais. Eu acho que a inteligência artificial generativa conseguiu ultrapassar essa barreira, que significa o quê? Eu posso ter documentos, as máquinas lerem os documentos, verem imagens, vídeos, participarem de uma reunião, né, via qualquer ferramenta, e fazer a ata de reunião, já extrair, já analisar o sentimento da pessoa através da face. Então, é possível começar a enxergar várias possibilidades. E quando eu trago essa questão de ter um repositório único, um ambiente, uma base de conhecimento corporativa, é isso, é trazer todo esse volume para dentro de um único repositório, seja dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, aqui falando sobre qualquer coisa, e a partir daí, enriquecendo com dados externos, começar aí sim, o humano está muito mais presente. Mas, voltando à nossa reflexão da pergunta, a inteligência emocional, ela vai
passando por tudo isso. Porque ao mesmo tempo que se fala... A palavra certa seria talvez a adaptabilidade aqui para a gente, o ser humano é muito adaptável a todos os processos? Isso, o livro muito interessante, O Antifrágil, né? Talvez Do isso, Taleb. né, do Caleb faça muito sentido, porque o antifrágil não é eu bater e voltar, é eu bater e me moldando a tudo isso. Então, talvez a inteligência emocional está muito ligada a esse conceito de antifrágil, né? A inteligência humana com uma visão mais... entendendo a tecnologia, uma visão mais analítica, ela conseguindo perceber como uma operação, como setor, como ela pode funcionar, e a inteligência artificial com todas as suas demais, né, os seus demais conceitos e tecnologias, não vamos trazer só a inteligência artificial, mas vamos trazer o resto, né, trazendo aqui tudo isso dentro de uma integração, né? Então, eu acho que isso faz parte de tudo que vai vir, né, muito mais acelerado, né, muito mais. Antes de a gente entrar depois, mais especificamente, você reforçou muito a palavra dados, dados, dados. A gente tem então um outro tripé que é um tripé também muito provocativo, que é o tripé da biotecnologia, da inteligência artificial e da computação quântica, que realmente aí vai para uma outra dimensão. Vai para uma outra dimensão porque hoje a gente está usando tecido vivo ou organismo vivo para a construção de máquinas, né? Isso já é possível. A gente já viu agora no SXSW o quanto de informação a gente teve nesse sentido. Como é que vai conversar com tudo isso? Biotecnologia, computação quântica, inteligência artificial e, no meio de tudo isso, um ser humano. Eu iria para uma abordagem que eu achei muito interessante da nossa reflexão da robotização do humano, né? Ela está muito nessa linha inclusive do que eu tive a oportunidade de estar presente e ouvindo um pouco dos projetos lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que é o quê? Ou seja, como é que nós vamos fazer com que exista uma impressora que vai imprimir o nosso tecido. Então, por exemplo, tivemos queimamos o nosso braço, nós vamos poder imprimir isso. Perdemos, né, um dedo, vamos fazer um implante. E isso automaticamente se adapte ao nosso organismo. Então, isso tudo, né, está muito mais presente, né, com essas tecnologias, com o uso, né, de várias tecnologias e várias pesquisas que fizeram com que seja possível tudo isso. E quando nós falamos de computação quântica, nós estamos falando de autoprocessamento, né? Aqui eu fico ainda numa linha muito tênue, né, semelhante ao que nós falamos do que é físico e do que é digital e do que é real, né? O real tá naquela linha. Quando nós pensamos em computação quântica, nós podemos estar fazendo uma pequena analogia de que tanto a NVIDIA, quanto a Microsoft, quanto essas outras empresas criando altos processamentos, né, com processadores e máquinas com alto processamento, buscando uma equiparação com o que nós falamos hoje de computação quântica. A própria questão do DeepSeek, né, foi um movimento que eu entendo que ele é escalável, ou seja, isso vai acontecer, né, gradativamente, mas de uma forma muito mais acelerada. E o humano está dentro desse movimento, então ele está conseguindo enxergar um volume mais rápido de processamento, as coisas acontecendo mais rápida, porque tem máquinas que conseguem processar muito mais rapidamente várias características, vários pontos, consegue enxergar a área da saúde como uma solução de diagnóstico, de preventivo, tá? Muito mais do que corretivo. Hoje, muitas vezes, nós vamos no corretivo. Tem pesquisas, inclusive, que a maioria, de grande parte das perguntas das pessoas em ferramentas como o ChatGPT, né, são como se fosse um médico, né? Haja como um médico.
estou sentindo esse tipo de dor. Então, ao invés de nós usarmos os buscadores, né, o Google, por exemplo, nós estamos usando esses outros prompts. Então, isso já é uma mudança também. Semana passada, várias publicações, né, identificando que talvez a nova era dos buscadores, e não é mais aquele modelo tradicional, né, Google, que a gente vai fazer, escrever. Não, a gente vai interagir através de linguagem natural. Então, esse movimento, o humano ele está no meio, ele está entendendo características, novo momento da saúde, está entendendo novo momento dessas linguagens, ou a forma de como se interage com isso, está entendendo como as máquinas estão São aliadas, né? São IASadas, ou estão também sendo preparadas para um momento diferente, né? E nós passamos isso mais ou menos em 2001, né, que nós tínhamos um movimento muito forte de hardware, o hardware era muito potente e os softwares não eram potentes, né? Daí depois nós rapidamente teve a mudança, nós tínhamos softwares muito potentes com máquinas que não eram potentes. Daí nós vimos esse momento de novo, né? Começou a voltar as máquinas, né? Porque nós fomos para a nuvem, basicamente, conseguimos ter alto processamento e alta escalabilidade. Agora nós vemos alto processamento de novo de sistemas, né? Como esses LLMs, e agora estamos vendo novamente um processo, né, de máquinas. Então, são ciclos. A tecnologia, ela trabalha muito sobre essa perspectiva, né? Então, de como eu trabalho o hardware e o software e como eu potencializo, e algumas vezes isso aqui está um pouquinho acima, isso aqui está um pouco abaixo, e etc. Pedro, fazendo uma análise em termos de mercado, quando a gente olha para outros players que nós temos, por exemplo, a China. Hoje as maquininhas, o cartão de crédito na China está acabando. Ou seja, a tua íris é o teu comprovante de pagamento. Quanto o Brasil está defasado em termos de tecnologia, eu estou dizendo não só de tecnologia de hardware, mas de software, e inclusive de talentos para que a gente possa abastecer essa indústria, que é uma indústria muito proeminente. A gente tem um gap grande, por exemplo, de desenvolvedores. Falaram que a inteligência artificial vai acabar com os desenvolvedores. Eu acredito que nem tanto assim. Qual é esse nosso gap em relação a outros países como os Estados Unidos e principalmente a China, que, na minha visão, é o grande expoente? Aí nós vamos refletir sobre economia, né? O Brasil, ele sempre foi pontuado como um país de agronegócio, né? Significa que a grande parte dos recursos... Que é uma grande oportunidade hoje para tecnologia. No Brasil é um grande filão. Isso. Então, grande parte daí que vai ser a construção. Construir processadores, construir esse tipo de empresas, talvez eu não enxergo o Brasil como um país que vai priorizar esse tipo de informação, ou esse tipo de segmento, né, de mercado. Ele vai trabalhar exatamente o que o Adonai já trouxe aqui. Nós estamos falando de agro e estamos trazendo tecnologias em cima do que hoje o Brasil tem de investimentos, ou mesmo do que o Brasil trabalha em cima de indústria e agro. Por mais que o serviço, né, ele tem uma representatividade muito grande, mas está em cima das nossas bases estruturais, né, do que a economia hoje fomenta dentro de todo o nosso ecossistema da área econômica. Eu participei do evento da Startse Brasil também, e uma das coisas foi abordado a questão da mão de obra, né? E hoje, realmente o que acontece é que grande parte dos melhores, ou das pessoas que têm um desempenho empresarial, né, acima da média, eles acabam sendo chamados para ir para fora do Brasil, né? Ou seja, os principais executivos, ou as principais lideranças, os principais os profissionais que mais, né, se destacam dentro de toda essa linha, eles acabam sendo chamados para trabalhar fora. Então, basicamente, nós estamos vivendo, e eu não enxergo assim, se for analisar friamente, uma mudança deste modelo, né, até 2030. Vamos chamar assim, se fizer uma previsão. Eu enxergo que até 2030 vai continuar sendo assim. Nós vamos estar exportando excelentes profissionais, né, para países. Vamos estar trabalhando tecnologia, mas vamos... e essa é uma palavrinha que eu achei muito interessante também quando
eu estava lá nos Estados Unidos. Eu estava lá no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, e aí nós estávamos conversando, o que se espera do Brasil, né? E eles foram muito pragmáticos. O Brasil, ele é integrador. Tá, mas o que significa integrador? Ele pega tecnologias de grandes players e implementa dentro dos negócios aqui. Então, eu enxergo que nós não vamos ter nós não vamos mudar esse conceito. Nós vamos receber tecnologias lá e vamos implementar aqui dentro. Então, ou seja, nós somos implementadores, né, ou integradores de soluções, no caso, no âmbito da tecnologia. E trazendo, agora indo para a segunda parte da pergunta do Adonai, né, a China, eu acho que ela conseguiu rapidamente, né, e eu acho que é sempre uma grande disputa, né, quando se fala de tecnologia, principalmente das tecnologias que são mais usuais do dia a dia, que gera massa, né? Diz que a Terceira Guerra Mundial é entre tecnologias entre China e Estados Unidos. Nós podemos ir para várias características, mas eu entendo que ela foi muito rápida quando ela trouxe para o mercado de psique, depois o próprio Kiwi, né, que foi a versão 2.5, ela foi muito interessante. Então, significa que existe sempre essa disputa por ferramentas, por soluções mais rápidas que consomem menos processamento e que estão muito nessa linha. O que hoje eu vejo no mercado é que, por exemplo, hoje nós podemos pegar um DeepSeek e colocar na nossa máquina e integrar com os nossos dados, mas vai daquelas premissas, né? Até onde o dado é seu e até onde o dado é compartilhado ou ele é enviado, né, de forma, né, no bom sentido, para outros locais. Então, eu entendo que nós dependemos, né, e foi uma das reflexões também, num dia que eu estava conversando com um economista e ele chegou e disse o seguinte: legal, nós temos tecnologias da Microsoft, Apple, AWS, Google, né, qualquer tecnologia. E se porventura algum dia der um problema e eles desligarem tudo, o que acontece? Porque está tudo em nuvem, a gente estava conversando, né? Daí eu disse, nós vamos parar. Tá, mas se eu trouxer tudo para local? Eu disse, vai parar também, porque o teu servidor é da IBM, o teu servidor é HP, o teu sistema operacional vai continuar igual. Então, o problema vai ser o mesmo, não vai ter atualização. Então, assim, hoje existe por isso que eu volto a frisar, a questão de integradores e implementadores é talvez esse exemplo que eu quero trazer. Nós recebemos ferramentas, nós como profissionais da área de tecnologia, implementamos, né, personalizamos para o modelo de negócio, para as dores de negócio daquele cliente ou para nós mesmos e trabalhamos sobre essa perspectiva. Você está gostando dessa aula fantástica aqui com o Pedro Bocchese? Agora acertei, né? Agora acertei. Aperta aqui o sininho, dá um like, porque é importante para a gente subir no canal. E você pode ter mais oportunidades acompanhando no nosso site, navalos.io. Nós temos lá uma área de educação corporativa. Fique à vontade para explorar todo o nosso site, também nas nossas redes sociais. E agora eu vou entrar num tema que eu acho que é importantíssimo hoje. A gente fala muito em dados, inteligência de dados, principalmente hoje para as organizações. Então, hoje, o líder que não tem um dado para tomar decisão, se ele não tem isso estruturado, ele sai num processo que eu diria que estaria um pouco defasado. Como é que a gente pode trazer para as organizações, minimamente, porque hoje a gente vê que o empreendedor brasileiro ele é muito empírico e pouco técnico, né? A gente vê que é difícil a gente vê hoje muitas startups, quando a gente pede para fazer o seu valuation, a gente precisa abastecer de informações e elas têm essa dificuldade de poder abastecer as informações mínimas. Como que a gente pode trazer a inteligência de dados para dentro da organização como um processo de tomada de decisão e de maturidade organizacional? Perfeito. Esse é um tema que eu digo que está ainda mais latente dentro das organizações do que a própria utilização, aqui eu vou botar um parênteses aqui, a própria utilização de
inteligência artificial generativa dentro das organizações. Existem os movimentos, pessoas usando a tecnologia de IA generativa, tá tudo certo. Mas dentro das organizações, o que o Adonai trouxe tá mais latente. O que eu quero dizer com mais latente? Basicamente, hoje nós estamos em um momento em que os sistemas transacionais, ou os principais sistemas da empresa, né, seja o ERP, ou força de venda, né, e etc., eles já estão mais estáveis. Ou seja, já existe uma consistência, ou já existe já um pouco mais de confiança neles, vamos chamar assim. Então, basicamente, começou o quê? Aquele movimento de BI, né, de Business Intelligence ou inteligência de negócio, tá? Ou seja, basicamente as empresas, através de uma ferramenta de dados, de visualização de dados, né, Power BI, Tableau, ClickView, Looker e etc., conectam dentro dessas fontes e começam a gerar dashboards. Esse é o movimento que todos estão. Ou seja, nós estamos olhando muito o passado, olhando o que passou, não o que aconteceu. Então, nós estamos olhando muito o modelo descritivo, que se fala tecnicamente. Eu estou descrevendo o que aconteceu, mas eu não estou olhando o que vem por ali, que daí, ou seja, então, as empresas já estão nessa linha, já estão democratizando os dados, ou seja, eu tenho meus dados aqui, eu vou disponibilizar. Já está disponibilizando ferramentas de visualização de dados. Volto a frisar aqui, Tableau, Power BI, ClickView e etc. Então, já disponibiliza para o usuário já conecta e já utiliza. Em que momento nós estamos agora? Agora nós estamos no momento em que há necessidade, né, que nem nós estávamos conversando um pouco anteriormente, de sair do BI e ir para o BA, né, ou Business Analytics, ou somente Analytics. Ou seja, nós começarmos a aplicar alguns modelos estatísticos e de aprendizado de máquina para ir para análise preditiva e prescritiva. Né? Significa o quê? Que ao invés de eu só olhar o passado, eu começo a olhar também, a partir de todo um histórico, eu consigo prever o futuro. Né? Então, e eu começo a trabalhar com outras características dentro da área de dados. Então, já existe esse movimento. Então, um movimento que está latente 2025, 2026, vai ser nessa linha. Você que é empresário, você que é um CTO, um CIO, né, ou mesmo um CEO, tem que obrigatoriamente começar a perceber que essa jornada já está muito presente. Eu preciso começar a trabalhar com esses meus dados e olhar predição e prescrição. Mas, além disso, o que nós podemos potencializar? Hoje se fala muito de um conceito de streaming de dados, né? Nós começarmos a trabalhar dados em tempo real. Significa o quê? O dado entrou ali, eu já tenho ele atualizado. Legal, é uma outra. Tu pode Que é trabalhar o que isso. faltava nesse eixo agora. Isso, eu já preciso ter aquele dado no momento em que aconteceu. Transacionou aqui, eu já tenho o resultado aqui. Quase que algo semelhante quando a gente constrói o planejamento estratégico, que eu tenho passado, presente e o futuro construindo cenários. E aí você está trazendo uma visão muito importante que é o preditivo. Isso. Ou seja, e o preditivo é uma aposta. De novo, né? Claro, ele é uma tendência, né? A partir dos teus dados. Como que o líder teria essa margem de segurança? Porque é o seguinte, imaginar que daqui a pouco, se eu olhar para a minha curva, né? Eu estou vendo que a minha empresa, lá na frente vai ter muitos desafios. Onde que essa inteligência de dados é um facilitador e como que a gente pode levar para as demais bases da companhia, seja desde um cargo de diretoria, um C-level, até as outras bases, para que essa inteligência de dados possa ser atrelada ao comprometimento para o foco do objetivo que está sendo traçado lá. Isso. O grande desafio hoje internamente, quando nós falamos em tentar viabilizar esses projetos, que muitas vezes vão ter investimentos para isso, né? Nós temos que estar falando dos KPIs ou dos KPIs, né? Então, a gente tem que entregar qual o indicador que nós vamos entregar, aumento de receita, né? EBITDA e etc. Com base nisso, dentro de cada uma das áreas, provavelmente tem várias perguntas, né? Qual que é o meu churn de cliente? Ou qual que é a minha previsibilidade de vendas futuras? Qual que é a probabilidade, qual o produto que eu tenho que ofertar para cada um dos clientes que eu tenho? Qual a minha curva de despesas para os próximos 3 meses?
qual que é a minha probabilidade de eu colocar esse valor no investimento, num investimento e tiver que retirar ele para ter uma liquidez? Tudo isso são perguntas que basicamente os modelos e o uso de modelos estatísticos avançados e inteligência artificial, eles conseguem começar a entender esses padrões e trazer resultados. Para vocês terem ideia, alguns exemplos aqui, alguns projetos, né, que eu tive a oportunidade de participar, nós chegamos numa acurácia acima de 86%. Caramba. Tá? Então, é enorme. Já tem clientes que chegaram a 93% e estão tentando achar para aumentar 93% do valor. Ou seja, reposição de estoque ou quebra de estoque. Se tem que importar um produto, quanto tempo antes eu tenho que importar para chegar aqui para me entregar uma previsão de venda? Então, tudo isso hoje faz parte desse movimento que tem que estar, né, no bom sentido, sendo desenvolvido cada vez mais rápido, né, por nós, né, por você, né, empreendedor, né, ou que trabalha em algum segmento ou em algum setor, tem que estar potencializando isso. Então, isso faz parte hoje do jogo. E o que é o desenrolar de tudo isso? Depois que nós construímos isso, processamos e geramos. É o que algumas empresas já, no âmbito global, já estão trabalhando, que é o quê? Ao invés de olhar dashboards, vão fazer o quê? Interagir via prompts. Né? Ou seja, vão fazer perguntas e o próprio vendedor vai receber um pitch para ligar por Adonai, dizendo o que ele tem que ofertar, qual a probabilidade, qual o sentimento que ele está fazendo em tempo real, falando Já com a com análise ele. do perfil do cliente, com todas as informações. Todas as informações. Então, isso vai facilitar muito. Né? Ou seja, tu vai ter essas interações através de prompt com os seus dados, mas ao mesmo tempo, aqueles dados todos geram insights que muitas vezes são imperceptíveis num primeiro momento. Então, ele gera também um volume de possibilidades, né, baseado nessas tratativas. Traduzindo um pouco para o projeto da Valus, hoje eu tenho lá um número enorme de empresas, de startups, e eu posso fazer uma análise sensível das empresas e posso aqui mostrar para o investidor quais as têm maior tendência de sucesso no futuro. Uhum. Então, essa é uma nova dinâmica que a gente vai encontrar. Bom, antes de a gente ir para a nossa finaleira aqui, eu queria mais uma vez agradecer ao Pedro, que gentilmente está aqui conosco. O Pedro vem lá de Caxias do Sul, está aqui com a gente em Florianópolis. Nós estamos aqui no ecossistema da CAT. Gostaria de agradecer o Hub Primavera e em especial o Deco, Juca e também o Maurício. E aqui a gente está no estúdio Zub, junto com o nosso Fábio Sung, que é um parceiraço, um grande amigo, junto com todo o time da Valo, estão participando aqui do nosso podcast. Lembrando que você pode nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e também no Facebook. Estamos lá à disposição para que você possa conhecer um pouco mais, e no YouTube, para você conhecer um pouco mais de todo esse desafio. Pedro, qual será o grande salto tecnológico que nós teremos lá em 2030, quem sabe 2030, talvez, mas que as pessoas ainda não estão percebendo o que está acontecendo, porque é um arsenal de informação e a inteligência artificial veio para bagunçar ainda mais o processo, né? O que teremos daqui para frente como perspectiva que ainda não está em evidência, mas que vai ser assim um top one daqui a 5 anos? Perfeito. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu trago 3 exemplos, né, que eu vejo muito próximos a nós. E eu tenho vários prestígios, né, todas as aulas que eu tenho, eu sempre aposto um prestígio que em 2030 algum desses nós vamos estar vivendo. Tá? E não é carro autônomo, né? Já vamos além disso. Né? Eu reitero que nós vamos estar falando de impressão de comida. Para mim isso tá muito latente. A JBS já está aqui no Sapiens Park, tá? Isso. Impressão de comida, para mim, em 2030 nós vamos estar... Já existem restaurantes no mundo, mas eu acho que vai estar muito mais, vamos dizer assim, disseminado. Então, para mim, esse é um tópico muito presente. O outro tópico é o Optimus, né, que veio, que são os humanoides. Alguns de vocês devem se lembrar dos Jetsons, da Rose.
Então, robôs, né, humanoides que vão... A Beth? A Beth, que vão estar nos atendendo em casa, vão estar fazendo comida, vão estar limpando a casa, mas não os robôs que a gente conhece de chão, são robôs no estilo humano mesmo. Vão estar servindo chopp nos bar, vão estar fazendo as atividades, vão estar dentro das fábricas, trabalhando algumas atividades de alto perigo, tá? Então, para mim, isso, 2030, nós vamos estar enxergando isso muito presente, né? Todos os eventos da CES, ali nos Estados Unidos, e o da CeBIT, lá em Hannover, na Alemanha, que eu tenho acompanhado, mostram lá, por exemplo, pets, né? Já como robôs, mas eu vejo isso muito mais presente. E o que eu acredito também, tá? E aqui deixo aqui, é algo um pouco mais futurista, né? Mas estou tentando disseminar isso. O metaverso, ele, né? Logo que teve a pandemia, diminuiu drasticamente, né? Mas segundo o Gartner e várias empresas, hoje nós estamos acreditando que para 2027, 2028 comece a voltar a utilização de estruturas de metaverso, óculos de realidade virtual, ambientes imersivos, ambientes tridimensionais, autorrealismo, autoprocessamento e etc. Mas com uma outra Com aplicabilidade. uma aplicabilidade. Uma outra aplicabilidade. Não essa história de você De game- construir uma perfect life. Não. Mas sim de um metaverso de talvez até para educação, Isso. para ciência, que eu acho mais que corporativo. mais Isso, corporativo, isso. entendi. Mais corporativo. E o desenrolar de tudo isso, né, eu não sei quantos de vocês viram a série Upload da Prime, mas eu enxergo que nós vamos ser quase que eternos, porque nós vamos fazer um upload da nossa fisionomia, do nosso corpo para um ambiente e que as pessoas, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, vão conseguir botar o óculos e vão conseguir interagir com nós com a mesma voz, falando de fake voice, que é uma coisa simples, né? Modelos 3D, que é fazer uma representação nossa muito fácil hoje, com alto processamento, com alta nitidez, né? Então, nós vamos fazer um upload nosso para dentro de ambientes e pessoas vão poder interagir com nós, né, através desses dispositivos. Então, eu acho que esses 3 itens são itens que eu vejo ali na frente. Bom, estivemos aqui com Pedro Bocchese, com a oportunidade de conhecer essa fera, um especialista, head na Processor em Porto Alegre, uma figura incrível, adorável. Pedro, obrigado pela essa oportunidade maravilhosa e nós convidamos vocês a participarem cada vez mais nas nossas atividades dentro da Valos. E eu vou deixar aqui para o Pedro, né? Pedro, colocando suas últimas considerações, aqui imensamente obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu carinho e por tanto conhecimento. Aqui a gente poderia ficar fazendo um podcast de 2, 3 horas, que teria muito assunto, né? E aí, deixo aqui para você, para as tuas considerações finais, para aquilo que você acha que ainda faltou para a gente falar aqui, para a gente fazer o fechamento desse podcast da Valos. Não, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, né, o Adonai, um queridão, né, que estamos sempre conectados, e eu entendo que o grande desafio hoje é nós conseguirmos entender que o movimento tecnológico, ele vai cada dia maior, vai ser mais acelerado. E nós somos obrigados a entrar nessa onda, porque se nós não entrarmos nessa onda, nós vamos ficar muito distante. E o que nós estudamos ontem, muitas vezes já nem é mais aplicável hoje, porque já teve algum desdobramento, né? Trabalhar e entender tecnologia é algo constante. Aquilo que nós falamos de lifelong learning, tudo que eu sempre... As pessoas falam, tu chegaste, tu estudou, tu escreveu um livro. Sim, eu escrevi um livro... 6, né? 6 livros, mas um especial no Google falando sobre o filtro invisível, falando sobre o que tinha de mais avançado, né? Em 2015, tá? Chegou, 2016 já mudou, 2017 já mudou, 2020 já deu uma mudança muito mais radical, 2025... Então, assim, se nós não tivermos altamente conectados, e isso sim vai estar uma influência muito grande da inteligência emocional, né? Nós temos que saber que tem vezes que nós estamos no alto, tem vezes que nós estamos
baixo, mas nós temos que estar nesse movimento. E eu tenho sempre comigo um provérbio chinês que foi entregue, né? Tinha 2 reinos, né? E um mestre uma vez entregou um livro que tinha 2 páginas para um dos reis. E disse o seguinte: ó, no dia mais triste que tu tiveres, abra a primeira página. E no dia que tiver mais feliz, leia a segunda página. E aí saiu, e logo depois deu uma guerra, né? Uma guerra, destruição, mortes, todo mundo, tal, e ele, né, totalmente abalado com tudo que aconteceu, com as pessoas, né? Ele chegou, ele abriu a primeira página, foi ler, e estava escrito: isso vai passar. Beleza. E aí passou, realmente, né? Passou, né? Reconstrução, beleza, voltou tudo ao normal, tal. E depois, né, em decorrência de tudo isso, houve um casamento da filha dele com um príncipe, e aí voltou os reinos, né, a paz, e ele entendeu que aquilo era um dia muito feliz, né, e ele foi lá pegar o livro da segunda página, né, porque ele estava realmente eufórico, né, disse: isso aqui é uma das coisas mais importantes e mais felizes que eu tenho. E ele abriu a segunda página e estava escrito assim: isso também vai passar. Então significa o quê? Que momentos que nós vamos estar em auge, momentos que nós vamos estar em baixa, mas a inteligência emocional que nós temos que ter para se adaptar a tudo isso, ela é necessária. Então, ou seja, resiliência, persistência, né, humildade, trabalho, estudo, mais estudo. Aprender, desaprender, reaprender, assim, pega tudo que é verbo lá do dicionário e vamos para frente, né? Então é isso aí, vamos lá. Excelente essa visão otimista, essa visão entusiasmada do ser humano nesse desafio de transformação desse mundo que nós estamos vivendo. Você, então, pode continuar nos acompanhando, então, no Valois.io, e aqui eu agradeço imensamente pela sua companhia, pela oportunidade de estarmos juntos. Valois, enxergue além.